Alunos e alunas do segundo ano do ensino médio, aqui é Eleonora Azevedo, professora de matemática, dando continuidade à gravação dos vídeos juntamente com a escola online dos PETs, Programa de Estudo Tutorado da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Nessa semana a gente vai resolver, nesse vídeo, vamos resolver semana 2, volume 4, segundo ano do ensino médio. Fala sobre progressão geométrica. Na semana 1 vimos progressão aritmética, PA. Essa semana vamos ver a progressão geométrica, que é a PG. Para não ficar muito longo, dividi esse vídeo em duas partes. Essa é a parte 1. Sugiro que você faça primeiro a semana 1, para você entender a ideia das progressões, e depois vir para a progressão geométrica. Bons estudos e a gente começa logo depois da vinheta. Atividade 1. Determine o 10º termo da PG, 5 menos 15, 45, menos 135 e assim por diante. Observe o seguinte, PG. Eu sempre tenho que começar pela razão. Então, a minha razão aqui é um termo dividido pelo anterior. Na PA subtrai, na PG divide. Então, a minha razão aqui vai ser menos 3. Termo geral da PG, a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Então, eu quero o 10º termo, o A10, é igual a 1 vezes q n menos 1, 9. Só para a gente comparar lá, grava assim, a PA é soma. Então, eu somo aqui, n menos 1 vezes a razão. É uma soma. Na PG, é multiplicação, a multiplicação constante. Então, 5 vezes menos 3, menos 15. Menos 15 vezes menos 3, 45. E assim por diante. É uma multiplicação constante. Então, o termo geral é uma multiplicação. Na PA é uma soma constante. Sempre aqui, n menos 1 vezes r. E na PG, q elevado a n menos 1. No nosso caso aqui, então, o nosso A10 vai ser o primeiro termo, que é 5, vezes o menos 3 elevado a 9. Isso vai ser 5, eu vou ter que fazer 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes. Eu já fiz esse cálculo, dá 19.683. E aí, deixa eu te dar a dica, se esse número aqui é ímpar, e o meu expoente é negativo, minha base é negativa, então, toda vez que isso acontecer, base negativa, expoente ímpar, o resultado é negativo. Se é negativo, coloca entre parênteses, tá? Então, eu vou fazer esse valor, 5 vezes 19.683. Isso dá 98.415, sinalzinho de negativo aqui, mais vezes menos. Importantíssimo decorar isso, conhecer as fórmulas, entender a PG e lembrar dos sinais aqui. Essa dica ajuda muito. PG tem muito a ver com potências, com as propriedades de potência. É sempre bom dar uma revisada. 1B, o quinto termo da PG, 1, 5, pode até fazer na mão. Essa daqui não tinha muito problema não, Vamos fazer, está multiplicando por 5. 1, 5, 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125, vezes 5, 625. É mais fácil que fazer usando fórmulas, 1, 2, 3, 4, 5. Quinto termo, 625. Vou usar a fórmula para a gente treinar. A5 vai ser o A1, sempre desconta 1, que é elevado a 4. No nosso caso, o A1 é 1, a razão, é 5. 5 elevado a 4 dá realmente 625. Então, fechamos aqui. Atividade C. Determine a razão da PG na qual A1 é 2 e A7 é 8.192. Cuidado, escreve o termo geral. Do A7 a 1 vezes Q elevado a 6. 8.192 é igual a 2 vezes Q elevado a 6.
divide lá, ó, 4.000 aqui e 96 igual a Q elevado a 6. E a gente vai ter que fatorar o 4.096. Vai dividindo ele aí, tá? Eu já fiz essa divisão, vai dividindo, não vou fazer porque senão vai ficando muito cansativo o vídeo. Quando você dividir e fizer toda a fatoração do 4.096, eu chego em 2 elevado a 12. Ah, Eleonora, eu não lembro como faz as fatorações. Eu tenho um vídeo explicando sobre isso no meu canal. Procure aí que você vai ter um vídeo sobre as fatorações, decomposição em fatores primos, tá? Q elevado a 6. E aí a gente tem um detalhe, ó, eu só posso igualar as bases se os expoentes forem iguais. Não são. Eu vou usar uma propriedade de potência que é o seguinte, ó. O que significa isso? Eu tenho uma propriedade de potência que fala assim, potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Volta no 12 do mesmo jeito. É a mesma coisa eu escrever 2 elevado a 12 ou escrever 2 ao quadrado elevado a 6, é a mesma coisa, é o mesmo resultado. Porém, a gente tem uma diferença que é o seguinte, ó, se o meu expoente é 6, a gente pode igualar as bases. Então, na verdade, ó, 2 ao quadrado é 4 elevado a 6, que é igual a Q elevado a 6. Mesmo expoente, significa que o Q é igual a 4. Essa vai ser a nossa ideia. Seguindo, o número de termos de uma PG em que AN é igual a 1458, A1 é igual a 18 e Q é igual a 3. Essa atividade 1 era realmente para a gente treinar a fórmula do termo geral da PG. Então, vamos treinar ela aqui, ó. Ele falou que o AN é 1458, que o A1 é 18 e que a razão é 3 elevado a N menos 1. A gente vai passar esse 18 dividindo. Eu já fiz essa continha, eu vou colar aqui. Você vai fazer 1458 dividido por 18, ó, ele está multiplicando, passei dividindo, é igual a 3 elevado a N menos 1. Quando você faz essa divisão, você chega em 81, 3 elevado a N menos 1. Sempre que isso acontecer, e aí grava essa dica para usar mesmo. Toda vez que a minha base for, que o meu expoente tiver a letrinha, tiver o X, o N, o segredo vai ser fatorar as bases. Sempre do mesmo jeito. Opa, a letra está lá em cima, vou fatorar as bases. O 3 não tem como fatorar, mas o 81 tem. 3 elevado a 4, 3 elevado a N menos 1. Por que a gente usa esse truque? Porque se a base for a mesma, as bases forem iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, eu quero que você grave esse truque mesmo. Se tem letra lá em cima, você vai ter que mexer na base, fatorar a base para elas ficarem iguais. Sempre o mesmo truque. Isso tem que ficar automático para você. Joga o 1 para lá, o N vai ser igual a 5. Então, essa vai ser nossa primeira atividade. A atividade 2, ele fala assim, ao observar uma bactéria com auxílio de um microscópio, um técnico nota que ela se subdivide em duas, ao fim de 1 hora, e que cada nova bactéria tem o mesmo comportamento. Nessas condições, responda as questões a seguir. Qual é o termo geral da sequência formada pelas quantidades de bactérias após cada subdivisão? Quantas bactérias resultarão desse processo ao final de 8 horas? Olha o que acontece, ó, se eu tenho uma bactéria, dali 1 hora eu vou ter 2, ela dobra a cada hora. 4, 8, 16 e assim por diante. Na letra A, ele quer o termo geral. É uma PG de primeiro termo 1 e razão 2. Então, o termo geral, AN é igual a 1 mais nada, vezes Q elevado a N menos 1. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a N menos 1. Esse é o meu termo geral. A gente pode até escrever assim direto, ó, a N é igual a 2, esse 1 aqui não vai fazer diferença, N menos 1. Este aqui é o termo geral. Na letra B, ele fala assim, quantas bactérias resultarão desse processo ao final de 8 horas? Então, é o N igual a 8.
Dava para fazer na mão também, porque multiplicar por 2 é simples, mas como a gente está treinando o termo geral, eu vou jogar lá na formulinha. Vai ser 2 elevado a 8 menos 1. 2 elevado a 8 menos 1 é o 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 dá 128. Então, ao final de 8 horas, a gente vai ter 128 bactérias. Essa é a nossa ideia. Tá? Atividade 3. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. A experiência dos anos anteriores mostra que de um dia para o outro, o número de visitantes no evento é triplicado. É esperada a presença de 345 visitantes para o primeiro dia do evento. Uma representação possível do número esperado de participantes para o último dia é... Olha o que a gente vai ter, ó. Ele fala que é triplicado de um dia para o outro. Então, se foi 345 no primeiro dia, no segundo vai ser 3 vezes 345. Quando ele dá essa ideia, a ideia que ele está dando para a gente, ó, é de uma PG em que o A1 é 345 e a razão é 3. Ele quer saber no quarto dia. No quarto dia vai ser o A4, que é um termo geral, ó, Q elevado a N menos 1. 4 menos 1, 3. Pode escrever direto. Leonora, que fórmula que você está usando? Essa aqui, ó. Essa primeira parte dos exercícios aqui do PET, todas resolveram com essa fórmula. Formulinha do termo geral. Tá? Então, essa vai ser uma ideia. Eu gosto de fazer assim direto. Eu não venho aqui substituindo tudo, não. Eu já faço de uma vez. Mas isso daí é questão de costume e de gosto, que você achar mais fácil. Aqui vai ser 345 vezes 3 ao cubo. Aqui só está fora de ordem, ó. A alternativa certa é a alternativa C. Questãozinha do Enem, bem tranquilinha. Dava até para fazer na mão, apesar de dar um trabalhinho maior, a gente consegue fazer. Atividade 4, ele fala da soma dos termos. E aí vamos fazer um lembrete aqui rapidinho. A PG ela tem duas fórmulas. Uma se for finita, quem que vai ser essa fórmula? Ó, a soma dos termos é a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Cuidado que o termo geral, ó, o 1 é lá do N, Q elevado a N menos 1, isso tudo. Tá? Aqui não, ó, é Q elevado a N menos 1. O menos 1 fica aqui na direção do Q, não fica na direção do N, não. Então, essa é uma fórmula. E a gente tem a segunda, que é muito usada também, a PG infinita. Qual que vai ser a ideia dela? A soma vai ser A1 sobre 1 menos Q. Depende do exercício para a gente saber qual fórmula que a gente vai usar. Aqui ele pediu a soma dos 6 primeiros termos. Então, ele está fazendo como se isso fosse finita. Eu vou usar essa fórmula aqui. Soma de 6, ó, vai ser o A1, cola lá da fórmula. Q elevado a 6 menos 1, dividido por Q menos 1. Então, o A1 é 2. Olha quem é a razão, ó. É sempre um termo, menos 4, por exemplo, dividido pelo anterior. Então, a razão vai ser menos 2. Então, ó, menos 2 elevado a 6. Se é negativo, usa parênteses, dividido por menos 2 elevado a menos 1. Vamos às regrinhas agora, ó. 2. Muito cuidado com isso aqui. Vou até puxar de uma outra cor para você entender. O 2 elevado a 6 é positivo. O 2 elevado a 6, se eu não tivesse sinal de negativo, dá 64. E você sempre vai olhar esse número aqui. Quando a base for negativa, você olha o meu expoente. Se ele for par, o resultado é positivo. Se ele for ímpar, o resultado é negativo. Sempre que você quiser fazer uma potência, se a base é negativa, quem manda o expoente? Expoente par, positivo. Expoente ímpar, negativo. Então, sempre olhando isso. Tá? Então, vai ficar 64 menos 1, menos 2 com menos 1, menos 3. Então, aqui vai ter 2
64 menos 1, 63 sobre menos 3. Então, isso aqui vai ficar 2. 63 dividido por menos 3, menos 21. 2 vezes menos 21, menos 42. Então, sempre bastante atenção quando a gente tem números negativos. Aqui não há necessidade, mas é até legal colocar o parênteses. E eu falo assim, ó, que um sinal não pode ficar do lado do outro e que eles brigam. Tem que colocar o parênteses para separar. Então, se eu tenho multiplicação aqui, eu não posso colocar o negativo sem o parênteses. Ok? Vamos seguindo aqui. Atividade 4, letra B. A soma dos 8 primeiros termos dessa PG. Vamos calcular a razão primeiro, ó. Sempre o termo dividido pelo anterior. 320 dividido por 640. Isso dá 1 sobre 2. Muito cuidado que o aluno intuitivamente faz o maior dividido por menor. Não é isso. É o termo dividido pelo anterior. A soma dos 8 primeiros termos. Então, ó, é finita. Se ele está falando que são 8, é porque ele quer a finita. Vou colocar a fórmula para você ir gravando. E a gente vai usar aqui, ó, soma dos 8. Significa que o n é 8. Então, soma de 8 é igual a 1 vezes q elevado a 8 menos 1 sobre q menos 1. Agora, a gente vem substituindo, ó, a soma dos nossos 8 termos. Olha quem que é meu A1. 640. A razão, 1 sobre 2. Nossa, Leonor, isso vai ficar ruim de fazer conta? É chatinho mesmo, mas a gente consegue fazer. 1 sobre 2 menos 1. Vou fazer devagarzinho aqui para a gente não perder a ideia. Tenho aqui, ó, o 640 e aqui ele todo está multiplicando essa fração. 1 meio, né? 1 sobre 2 elevado a 8 vai ser 1 elevado a 8 e 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 é 256 menos 1. Aqui sobre 1 sobre 2 menos 1. Cuidado com essas contas aqui, deixa o 640 quietinho, que a gente vai ter que resolver aqui primeiro. Eu vou ter que tirar, ó, o mínimo múltiplo comum entre 256 e 1, que é o próprio 256. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide e multiplica. Aqui, mesma coisa. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide e multiplica. Aqui, então, vai ser 640 menos 255 sobre 256. E aqui, menos 1 sobre 2. Como aqui é menos e aqui é menos, a gente já pode fazer essas divisões de uma vez. Já pode ficar, ó, menos com menos, colocar o mais. É como se a gente pudesse tirar aqui o sinalzinho de negativo. E cuidado aqui, ó, vai ficar o 640 e aqui a gente está com uma divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Já posso fazer tudo de uma vez por conta da multiplicação. Ficou tudo multiplicação. Simplifica o que conseguir, ó. O 2 com 256 vai dar 128. O 640 com 128 dá 5. Eleonora, eu não sei fazer essas simplificações rápidas igual você faz, não. Eu já acostumei com os números, então eu vou percebendo essas simplificações. Se você provavelmente não tem a prática que eu tenho, o costume que eu tenho, vai fazendo aos poucos. Vai dividindo por 2, por 2, por 2, aos poucos, até você fazer essa divisão. Lembra que em casa a gente tem a calculadora. Faz na calculadora que é rapidinho. Mas a gente tem que aprender a fazer essas simplificações, porque no dia de uma prova, de algum exame, a gente não vai ter. E aí, se você não treinar isso, você nunca aprende. Tá? Então, olha o que sobrou na verdade. Ó, 5 vezes 255. 5 vezes 255 dá 1.275. Essa aqui eu já tinha feito. Bom? Então, essa vai ser a letra B. Na letra C, ele fala assim, a soma dos infinitos termos da PG infinita. 20, 10, 5. Novamente, gente, ó, PG infinita. Para eu calcular a razão, eu faço um termo dividido pelo anterior. 1 sobre 2.
Tanto faz se eu tivesse feito 5 dividido por 10, dá o mesmo resultado. Tá? PG infinito, ó, soma é A1 sobre 1 menos Q. Essa é a fórmula que eu acho mais simplesinha da PG. A1, 20, dividido por 1 menos Q, que é meio. Isso aqui, então, dá 20, dividido 1 menos meio, meio. Olha o que a gente faz aqui, ó. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. É uma divisão de fração. Vou repetir a primeira, que é 20 sobre 1, dividido pelo inverso da segunda. Quando eu faço isso, vai ficar 20 vezes 2, que é 40. Então, a soma dos infinitos termos, por mais que seja estranho, né? A gente está somando infinitas coisas e acha o resultado. É porque isso chega próximo de 40. Observe que ela está decrescendo. Cada vez que passa, os termos vão ficando menorzinhos. Então, a gente consegue determinar essa soma. A atividade 4, também de soma dos termos, essa PG aqui. Quem é ela? Ó, o A1 é igual a 1, a razão é igual a 2, e esse daqui é o AN. O AN vai ser 512. Eu vou ter que descobrir o valor de N, porque para usar a soma dos termos da PG, eu preciso, ó, Q elevado a menos 1 sobre Q menos 1. Eu preciso do N. Eu tenho o A1, tenho a razão, mas eu preciso do N. Então, esse exercício aqui ficou bem interessante, que primeiro eu vou ter que usar o termo geral para achar o valor de N, para depois jogar lá na fórmula. Então, vai ficar, ó, o AN é 512, igual a A1, que é 1, o Q é 2 elevado a N menos 1. Esse 512 aqui dá para fatorar ele, é o 2 elevado a 9. Vou até corrigir minha fala. Dá para fatorar ele? Não. Tem que fatorar ele. Lembra sempre disso, ó. Se a letrinha está lá no meu expoente, eu vou ter que fatorar a base. Tá? Então, esse 1 aqui não altera nada o nosso resultado. Multiplicar por 1 não altera. Então, 2 elevado a N menos 1. Quando eu fiz isso, ficaram com a mesma base. Então, 9 é igual a N menos 1. O N aqui vai ser igual a 10. Então, achamos o valor de N. Porém, nós queremos a soma. Então, é a soma de 10 termos. A1 vezes Q elevado a 10 menos 1 sobre Q menos 1. Tudo de novo, ó. A1, 2 elevado a 10 menos 1 sobre 2 menos 1. Esse 1 aqui não muda nada. O 2 elevado a 10 é um número que vale a pena decorar. É o 1024. Ele vive aparecendo aí. Menos 1 sobre 2 menos 1, que é 1. A gente não precisa colocar. Sobrou 1024 menos 1, que é o 1023. Vou parar por aqui para esse vídeo não ficar tão cansativo, tão extenso. Já vai completando o seu PET e a gente continua essa semana no próximo vídeo.